Fala galera do Sun, eu sou o Vitor Dias e hoje a gente vai bater um super bate-papo com o meu amigo, dublador e diretor Sérgio Cantor. Até o momento, ele é responsável pela direção das séries da Marvel no Disney Plus, ou seja, WandaVision, Falcão e o Soldado Invernal e Loki foram traduzidas e dirigidas por ele. Então a gente conversou como é que foi sobre esse processo de dublagem, como é que foi com os dubladores nos estúdios e, claro, quais as expectativas que ele tinha para essas produções. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações e roda a vinheta. E aí, pessoal do Sana? Então, estou aqui com o Sérgio Cantor, diretor, dublador, tradutor da maioria das séries da Disney, da Disney Plus, no caso, que estão saindo agora nesse ano, né? WandaVision, Falcão, Loki, entre muitos outros trabalhos. E a gente vai conversar um pouquinho sobre cada um desses trabalhos que a gente está vendo aqui. Então, Sérgio, por favor, se apresente. E aí, pessoal do Sana, tudo bem? Obrigado pelo convite. Mais uma vez estar aqui com vocês, conversando. Sempre um prazer. E é isso, foi o que você falou. Tenho dirigido, quer dizer, eu dirigi até agora as séries da Marvel que estrearam no Disney Plus, né? Mas existem outros diretores também que provavelmente a gente vai começar a dividir porque tá para chegar muita coisa. E tanto de Marvel quanto de Star Wars, de vários produtos desses relacionados, e não tem como ficar concentrado numa pessoa só. Então, enfim, tem muita coisa para chegar e muita coisa legal. E no caso de, por exemplo, WandaVision, quando você pegou o trabalho para. Você traduziu também? Traduzir. Quando você pega o texto para traduzir, você já recebia o texto, né, o script e o episódio, juntos, os dois juntos. Então, nesse caso, quando você recebia os dois juntos, você primeiro lia o roteiro e depois assistia o episódio? Olha, assim, geralmente, o que é o normal de se fazer quando a gente está traduzindo, tá? A gente recebe o material, um vídeo, o script, a gente só começa a traduzir o script depois que a gente viu o vídeo todo, a gente entendeu do que se trata aquela produção, o que é, viu tudo, aí sim a gente começa a traduzir. Nesse, o que aconteceu? Eu recebia primeiro o vídeo. O script chegava, alguns dias depois. Então eu já olhava pro vídeo, já ia vendo o episódio assim que chegava, desesperado, já ia assistindo tudo. E, às vezes, muitas coisas, por não estar finalizado, e às vezes tinham coisas que eu não entendia, sabe? Eu não entendia o que alguém tinha falado, o som às vezes não estava muito bom, era um som gravado de estúdio, ainda não era o som de ADR, que os atores iam gravar depois, sabe? Era gravado na locação, na realidade. Então tinha algumas coisas assim, eu ficava sem entender, ou então tinha só uma voz e não mostrava que era a pessoa, eu ficava esperando chegar o script para eu entender, é isso que tá acontecendo, tá? Então depois eu ia pro script, aí ia detonando o script todo, olhando, isso aqui, e aí sim eu começava o trabalho, aí ele deixava o lado fã de lado, e aí começava e concentrava no script, ia traduzindo, aí depois passava com o vídeo, ia vendo se eu tinha cometido algum erro, ou às vezes o script original vem com alguns errinhos, então eu vou comparando agora com o vídeo original e, enfim, adaptando, vendo fala que tá grande, que tá curta, se faz sentido, se quando tem you tá falando com você ou vocês, que é um erro muito comum também, muitas vezes o tradutor passa direto por isso. Então, e aí depois a gente manda para corte o script, né, que vai para a empresa, aí lá eles vão dividir em loops, vão fazer um levantamento dos personagens. Aí quando volta, eu ainda faço uma revisão no script, depois, antes de mandar pro estúdio de volta com minha versão revisada, que é a versão que fica lá guardada. E na hora de depois dublar, no ainda estúdio, muda de novo. ainda muda de novo, tanto que depois tem que fazer um novo script, que é o script que chama Script as Recorded, que foi o script como foi gravado. Nossa, E aí é ainda um tem que novo fazer script isso que é também. gerado. Aí isso a empresa faz, a TV Grupo faz. No caso, a dubladora, né? A empresa dubladora. Isso. E aí, esse script tem que ter porque ele vai pro cliente? Ele volta pro cliente? Sim, esse script ele vai ficar no arquivo da Disney. Essas foram as falas que foram faladas, como foi dito no Brasil, essa versão do Brasil. Muitas vezes é necessário porque, vamos supor, alguém às vezes vai fazer uma referência a essa fala em algum outro filme, em alguma outra série.
e a gente fica na dúvida, pô, mas como é que foi falado? E a gente tá sem aquele material para ver, rapidamente alguém entra no arquivo, pega, esse aqui é o script, a gente olha, foi falado assim. Não precisa ficar no filme catando Ouvindo, sim. o ponto, ouvindo cada lugar. Então ele é bastante útil, por exemplo, numa situação dessas. Então, nesse caso, na hora que vocês estão fazendo a readaptação dentro do estúdio, né? O dublador teve um insight que cabia melhor naquele trecho. Você lá na cabine de direção, você também coloca do jeito que ele falou, né? Ele altera lá e você também altera no seu. Sim, sim. E depois ainda tem alguém que ainda vai ouvir o episódio inteiro, vai assistir o episódio inteiro com o script, e aqui eles esqueceram de mudar. E aí já vai mudando no script o que a gente deixou passar, o que eu deixei passar e não alterei no script ali. Ou seja, pessoal, vocês estão entendendo quão complexo é dublar um material? Tem a revisão da revisão da revisão, tem um revisor de qualidade que nos revisa. É muito complexo, gente, não é fácil. Isso é só uma pequena parte, ainda tem muito mais Exatamente. Caso, quando saiu os trailers, né, os primeiros trailers, você já tinha visto alguma coisa? Vocês já tinham dublado ou vocês realmente dublaram, tipo, um mês antes de lançar? Cara, eu já tinha... Quando lançou o primeiro trailer, a gente já tinha alguma coisa da série, sim. Já tinha bastante coisa. Porque, assim, a série, a gente grava... Geralmente, eu acho que a gente finaliza o episódio um pouco mais de um mês antes dele ao ar. Isso assim, episódio finalizado, porque desde o momento que chega a versão preliminar 1 daquele episódio, porque assim, essas séries todas do Disney Plus, essas séries, tanto as da Marvel quanto da Lucas, elas são como se cada episódio é como se fosse um filme. Sim. Chega a versão preliminar 1, preliminar 2, preliminar 3, versão final. Então a gente vai lidando com várias versões. Né, quando você fala, o ritmo é como se fosse um ritmo de filme. Porque assim, normalmente, uma série, quando a gente vai gravar, a gente recebe o episódio já pronto. E a gente vai gravar aquele episódio e acabou. Aí faz retakes depois, se precisar alguma coisa diferente, tal. Às vezes, quando a gente tá gravando uma série que tá indo ao ar ao mesmo tempo, eles até mandam uma versão preliminar pro estúdio, para depois mandar uma versão nova para fazer se tem alguma coisa para corrigir. Só que nos filmes de cinema, principalmente esses filmes high profile, esses filmes assim, eles vão mandando versões preliminares para o estúdio para a gente ir gravando, porque a versão final do filme só fica pronta muito próxima da data final de mixagem do filme, de mixar a dublagem e de acabar tudo. Então não dá pra gente esperar chegar a versão final de tudo para gravar, a gente tem que começar a gravar de versões anteriores. Então o que acontece? O filme, embora a gente acabe o episódio, feche ele todo um pouco mais de um mês antes, a gente acaba recebendo as primeiras versões dele uns 2 meses antes. Então, mais ou menos 3 meses antes de começar, da coisa estrear, a gente já tá trabalhando naquilo, já recebi aquele material e já tô trabalhando naquilo. Ou traduzindo, ou fazendo testes, ou essas coisas todas. Mas a gente já começa muito antes, não é só tipo, peguei um mês antes de entrar. Não, já vem bem desde antes. E cada episódio leva um bom tempo para ser finalizado. Sobre a dublagem ainda também de WandaVision, como é que foi a escolha de vozes, tirando dos 2 protagonistas, que já tinham suas vozes definidas, como é que foi a escolha de voz do restante do elenco? Bom, é como tem sido a maior parte das escolhas de vozes desses projetos da Marvel. Como a empresa que foi contratada para fazer a dublagem, que é a TV Group, ela tem uma sede em São Paulo, tem uma estrutura no Rio também para gravar, a gente fica à nossa disposição um elenco do Rio e de São Paulo para fazer. Então, na maior parte das vezes eu converso com o Fábio, e a gente senta junto e pensa, e eu peço sugestão para ele de elenco, eu falo, pô, Fábio, me diz uns nomes aí de São Paulo, me ajuda um pouco pra gente botar. E a gente tá tentando fazer um elenco composto. Sim. Durante muito tempo, a maior parte dos filmes da Marvel foi feita no Rio. E o que acontece? A gente acabou saturando um pouco. Então tem certas vozes que a gente fica com dificuldade para achar no Rio, porque todos já tem algum personagem que já entraram em algum filme. E a gente viu no último filme, no Ultimato, que volta gente de 10 anos atrás, sabe? Então a gente tem que tomar muito cuidado com as vozes para não repetir. E já tem casos nos filmes de vozes repetidas. Tanto o próprio Jorge Lucas e o Alexandre Moreno dividindo o personagem. Sim.
Sim. Não, e tem casos desse de mudou no meio e aí acabou ficando uma nova voz, ou casos de tipo, achamos que o personagem não fosse mais voltar e aí entrou, ou então, tipo, não, a pessoa que estava responsável queria determinada voz e pediu para incluir nos testes, a gente aceitou e fez, acabou ficando. Então, isso acontece. Mas, de qualquer forma, a gente tentou fazer um elenco misto. Então, para todos esses personagens, a gente tentou buscar vozes do Rio de São Paulo, com uma única exceção que foi a da Mônica. Como a personagem da Mônica já tinha aparecido no filme da Capitã Marvel, tinha sido dublada por uma menina de São Paulo, a gente falou, não, então quem dublar ela agora na versão adulta tem que ter um sotaque paulista também, para fazer sentido, né? Ela crescer e o sotaque permanecer o mesmo. E foi a única exigência de localização que a gente teve nessa série, porque todos os outros a gente pôde usar gente do Rio e de São Paulo e ir mesclando. A gente fez os testes que todo mundo mandou e aí a Marvel escolhe no final a voz que eles querem. Todos os cabeças da série tiveram teste. Tirando, claro, a Wanda e o Visão. Isso. Todos os outros tiveram teste. Teve teste para Mônica, para Agnes, para o diretor Hayward, a Darcy e o agente, esqueci o nome dele. Eles não precisaram de teste porque eles já vinham de outras produções também. Pronto. Aí, nesse caso, também é que coincide com coincidência de voz, né? A Luísa dubla a Darcy e dubla a Amantes. Como é que ficou isso? Na hora que eu vi, putz, velho, eles mantiveram, massa, mas... A Darcy era uma que ninguém esperava que fosse aparecer de novo. Quando falaram que ela ia entrar, aí tomara que não entre com Amantes, que não entre ao mesmo tempo. E até agora não entrou. Não sei daqui pra frente o que vai acontecer. Se a Darcy vai voltar a entrar em alguma coisa. Amantes deve entrar, então, no filme novo do Thor, que é o Thor Amor e Trovão, no especial de Natal dos Guardiões e no outro filme dos Guardiões, a gente acha. Então, assim, eu não sei o que vai acontecer, não sei se a Darcy vai voltar a entrar em alguma produção. Nesse caso, como elas não entraram juntas numa produção, a gente não sentiu necessidade de fazer um novo teste para Darcy, para substituir, até porque não se relacionava, sabe? Eu acho que os fãs rejeitam muito mais uma troca de vozes do que uma repetição de vozes. Sim. Pelo menos é a minha impressão. Que trocar uma voz no meio é ruim. E você simplesmente, não, mas aquela voz também já foi usada no outro personagem, no outro filme, acho que é menos problemático, a minha opinião, sabe? E também foi a opinião de quem tomava as decisões na Disney, então a gente seguiu com ela nesse caso. Mas, assim, a gente sabe que tem outros problemas que podem surgir aí com vozes repetidas e cada caso vai ser um caso que a gente vai ter que lidar. E você acha, como você disse, antes era tudo no Rio, agora é Rio e São Paulo. Deixa eu só completar com uma coisa. Por favor. Que até que é muito engraçado, porque assim, não sei o que vai acontecer, como que vai se passar a história dos Eternos. Mas é muito engraçado porque tem uma atriz que a Marvel tá repetindo. Sim. Que ela usou no filme da Capitã Marvel, a Gemma Chan, e agora tá usando no filme dos Eternos. Foi, eu vi que então, como ela morria no filme da Capitã, eles, ela é boa, vamos chamar ela pra fazer outro filme. Pois não sei se em algum momento vai explicar por que elas teriam a mesma aparência. Mas se não explicarem, é aquela coisa, se até a Marvel tá repetindo o elenco, a gente não pode repetir, sabe? Então, assim, contanto que não prejudica a qualidade do trabalho, que não fica uma coisa, não, que eu quero usar aquela voz. Eu acho que a gente ainda não teve nenhum caso que tenha comprometido, sabe? Graças a Deus. Então, vamos torcer para continuar assim. E nesse caso da Mantis e da Darcy, mesmo sendo a mesma voz, as personalidades são totalmente diferentes. Então, eu acho que a Luísa consegue fazer a interpretação completamente oposta. A Darcy, toda espivitada, toda enérgica, e aí a Luísa bota a voz lá em cima. E a Mantis é aquela coisinha calma, então ela desce mais a voz.
A Então, Darcy é debochada, sabe? é. Cheia de sarcasmo, de ironia e exatamente, Amantes é aquela coisa assim, mais ingênua. Então, de fato, concordo totalmente. São totalmente diferentes as personagens e até se de repente entrassem juntas, as pessoas Dava nem até pra. estranhariam porque são diferentes. Mas provavelmente não vai acontecer. E aí você falou, como eu disse, você falou que muita coisa era no Rio, agora tá Rio-São Paulo, e aí tá dando pra fazer essas dublagens mistas. Isso. Mas antes era só filme. E agora é filme e série, e novos e novos e novos e novos personagens surgindo cada vez mais. Isso. Você acha que em algum momento, inevitavelmente, as vozes vão se repetir, voltar a se repetir? Mesmo dos personagens mais secundários? Bom, sim, isso vai acontecer, sabe? Porque tem cada vez mais filmes e séries anunciados, então isso vai acontecer. O que a gente espera é que a gente consiga fazer essa redistribuição de vozes e assim, ao mesmo tempo tem novos filmes e tem novos talentos chegando no mercado também. Uhum. Tem gente que, além de ter gente entrando muito boa, também tem gente muito boa que ainda não fez nada nesses filmes da Marvel. Sabe? Eles estão só esperando uma oportunidade, um personagem legal pra botar essa pessoa. Volta e meia, quando eu tô vendo os testes, eu olho, tipo, tem essa pessoa que não fez nada. Ah, não, mas essa aqui eu quero guardar pra alguma coisa mais legal. Pronto, era isso que eu ia perguntar. E teve alguma Isso pessoa, acontece. no caso contrário, que você se arrependeu de ter chamado para aquele personagem porque apareceu um personagem que, putz, esse personagem aqui também. Não consigo me lembrar de nenhum caso específico, mas provavelmente já teve. Tanto que o que eu faço agora, eu já fico, tipo, quando vejo. Sai rumor de elenco do filme, de não sei o que, eu já vou anotando Uhum. e já fico pensando, tipo, lá na frente eu quero usar essa pessoa. Então, assim, eu não vou colocar essa pessoa em nada, porque eu quero deixar ela guardadinha para quando chegar aquela produção. Quer dizer, eu falo isso, mas eu não tenho poder nenhum para Sim. decidir quem vai fazer, porque às vezes eu tô guardando a Você escolhe pessoa pro teste. pro teste. Isso, às vezes eu tô guardando, a pessoa vai fazer o teste e não passa. Aí eu, droga, não fez nem o de antes que tinha a ver e nem o de agora, que eu achei que ia ficar legal. Então, assim, e tem outra, não necessariamente, assim, eu posso falar sobre tudo que eu já fiz até agora. Uhum. Os projetos estão em andamento. Eu não tenho noção do que vai acontecer daqui para frente. Por enquanto, é a TV Group que está gravando essas produções. Daqui a um tempo, pode ser que não seja mais, que seja uma outra empresa, que seja com outro diretor, ou que seja na própria TV Group e eu não esteja mais dirigindo, ou que eu esteja dirigindo, mas seja outra pessoa que esteja à frente disso. Sim. E que é muito comum de acontecer. Então, assim, eu também não me coloco numa posição de que eu vou ser o cara que vai ficar para sempre Claro. cuidando disso. Eu estou cuidando até aqui, estou muito feliz com o que estou fazendo, mas tudo pode mudar de uma hora para outra, sabe? É engraçado que muita gente me vê assim, não, porque quando sair, não sei o que, eu falo, gente, eu tô cuidando do que tá agora, eu não tenho noção do que vai acontecer. Claro que eu tenho uma expectativa, né? Uhum. Tipo, eu posso imaginar, aquele personagem que vai entrar lá daqui a um ano, acho, pô, ia ficar muito legal se fosse não sei quem, então vou ver se eu continuar até lá, já Sim, ajuda. claro. Isso que eu faço muito com o Fábio, da gente pensar em elenco junto. Tipo, saiu o primeiro trailer dos Eternos. Eu troquei figurinha com o Fábio e mandei pra ele, Fábio, o que você acha desses aqui? Ele falou, isso aqui é legal, isso aqui, tenta essa voz aqui, pode funcionar melhor, tal. Eu falei, beleza, tal. Aí mandei, sugeri, aprovaram as vozes pro trailer, a gente gravou. Então, assim, a gente funciona muito bem nessa parceria, a gente já tem feito isso há muito tempo. Uhum. E então, assim, tanto um quanto o outro, a gente meio que pergunta pro outro. Às vezes eu falo, não, esse aqui não usa esse aqui não, que vai entrar um filme tal, que esse aqui vai ser mais interessante. Então a gente ainda tem isso para essas vozes dos testes. Mas às vezes acontecem coisas que puxam o nosso tapete e a gente tem que lidar com o que tá na situação, sabe? Então não tem muita escolha. Eu acho que quando os dubladores são, além de profissionais, claro, eles vão fazer um trabalho bem feito, mas quando eles gostam da obra e são fãs da obra, assim como o próprio diretor, eu acho que dá um peso a mais na dublagem, né? Não é só mais um trabalho. É um trabalho que eu gosto, que eu curto o conteúdo, não que os outros dubladores não vão fazer com o mesmo profissionalismo, mas eu acho que, querendo ou não, quem é fã e curte aquele projeto que está sendo feito, é diferente. Tem alguma diferença entre o dublador que vai trabalhar e o dublador que vai trabalhar e é fã do projeto, certo? Sim, exatamente.
Isso a gente, assim, eu tento estimular isso nos dubladores também. De dar um background, às vezes a pessoa chega para fazer o personagem, é só uma ceninha. Mas aí eu começo a falar, não, mas esse cara já entrou nos quadrinhos, acontece isso, 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 a motivação dele é essa. Às vezes na cena não tem nada demais. Uhum. O cara vai entrar para dar uma falhinha, mas o cara já chega com uma bagagem. Por exemplo, o que fez agora na própria série do Falcão, o neto do Isaiah Bradley. Ele nos quadrinhos é importante. Ele vai ser o patriota, né? Que é o líder dos Jovens Vingadores. Ele é um dos caras que vai fazer parte daquela formação da equipe e tal. Então ele tem um papel importante. Na série, ele tem o quê? 3 falas, 4 falas super curtinhas. Ah, meu avô não tá. Ah, ele não quer falar com ninguém. Isso aqui. Assim, mas quando o Cadu Pascoal, que dublou, foi fazer, eu já dei toda a história do personagem pra ele. Então, assim, Olha, ele fez se pouquinhas prepara, falas. que se no futuro... Exatamente. Eu tô te colocando que são pouquíssimas falas, mas esse cara vai voltar, ele tem que voltar. Tem tudo pra ele voltar. E, assim, o personagem é bem interessante, é isso, isso, isso. Então, assim, ele já entrou sabendo que o personagem ia crescer, ia ser maior, mesmo fazendo pouquinhas falas, ele já fez empolgado, sabe? Porque podia gerar alguma coisa mais, pode gerar alguma coisa mais interessante no futuro. A gente vai ficando por aqui com esse bate-papo. Vocês acho que tiveram a oportunidade de conhecer como foi feita as dublagens, né, os bastidores das dublagens dessas séries da Marvel. Logo que a gente obviamente não está podendo ter muitas informações porque a série acabou de estrear, mas vocês viram como foi o processo de WandaVision e Falcão e agora Capitão e Soldado Invernal. Sérgio, gostaria que você fizesse as últimas considerações, por favor. Bom, mais uma vez, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. Adorei o bate-papo. Quando a série do Loki acabar, a gente pode conversar de novo, a gente faz uma live, eu dou minhas impressões, falo mais dos bastidores da Pronto. série. Já está de fato, marcado, não posso. então. A gente vai chamar você e o Wesley. Ótimo, E o Briggs, se ele topar também, aí faz logo eu os falo 3 com aí, ele. Eu vou pronto. falar com ele, ele topa sim. A gente Vamos até faz os no 3. Instagram, não precisa ser YouTube, a gente faz no Instagram aquela coisinha rápida para conversar, Isso. justamente para ter essas impressões aí, que eu acho que vai ser um bate-papo bem legal. Sim, e é isso, cara. Obrigado pelo carinho que vocês têm com os dubladores, sempre, sabe? Valeu mesmo. A gente fica muito feliz de ver o nosso trabalho reconhecido e ver que vocês de fato se importam, sabe? Com o que a gente tá fazendo. Não é simplesmente, não, estamos só vendo dublado. Não, mas quem é a voz? Quem que tá fazendo? E como é que foi o processo? Isso é muito legal, muito gratificante. Obrigado mesmo, de verdade. E eu acho que é importante a gente levar esse tipo de conteúdo para o público, porque ainda hoje tem pessoas que não sabem como é que funciona o processo, por mais que agora a dublagem, a gente está em 2021. Eu me introduzi de fato na dublagem em 2011, então há 10 anos eu acompanho dublagem, e há 10 anos ainda existem as mesmas perguntas. Como é que faz para ser dublador? O que é que faz isso? Como é que faz aquilo? Então, mesmo com todo esse acesso, com toda essa visibilidade que a dublagem ganhou de mais de 10 anos para cá, ainda tem pessoas que não sabem como é o processo, do porquê certas coisas acontecem. Então, eu acho muito importante a gente levar de diversas formas esse tipo de conteúdo para o público que gosta e para o público que ainda não conhece ficar conhecendo e ficar sabendo de tudo isso. Isso aí. Então é isso, pessoal. Muitíssimo obrigado por acompanhar a gente até aqui. Sérgio, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Fiquem ligados nas redes sociais do Sana. O Sérgio, as redes sociais do Sérgio vai estar aparecendo aqui. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para as notificações. E, Sérgio, mais pra frente a gente vai gravar muito mais coisa ainda, com muito mais reviews, digamos Isso assim, aí. de produções e de coisas novas. Porque, pessoal, pra quem não sabe, na Disney Plus, algumas semanas atrás, estreou TV Quack. E adivinha quem fez um dos sobrinhos do Pato Donald? TV Quack. Fiz o Luizinho, cara. É a primeira vez que tinha um desenho que os sobrinhos eram diferenciados, que não era simplesmente mudava a cor deles. Eles tinham características, era eu, Patrick, Oliveira e Bruno Miguel. E Bruno Miguel, exatamente. A gente gravava junto no estúdio nessa época, cara, os 3. Nossa, imagina. Todo adolescente ali.
Então, mais pra frente a gente marca outra coisa pra falar sobre essas dublagens não, sobre esses desenhos antigos, né? E obviamente a gente fala sobre a dublagem deles. Então é isso, pessoal. Sim. Mais uma vez, obrigado. Fiquem ligados nas nossas redes sociais. E é isso. Fui!